eu sou Augustinho Paludo e o nosso módulo é Planejamento Estratégico Governamental. O estudo desse módulo está sendo feito em 5 lições. A primeira e a segunda lição nós já vimos. Na primeira lição, nós vimos conceitos e aspectos gerais de administração pública, administração privada, Estado, governo, administração pública, administração e planejamento. Na lição 2, nós estudamos planejamento governamental e gestão estratégica. Nesta lição 3, nós iniciamos o estudo das etapas do planejamento estratégico governamental. Na lição 4, nós vamos concluir o estudo das etapas do planejamento estratégico governamental. E na quinta e última lição, nós vamos estudar uma ferramenta, o BSC, que é utilizado junto com o planejamento estratégico. Então, nesta lição de hoje, a lição 3, nós vamos estudar as primeiras 4 etapas do planejamento estratégico governamental. Em regra, os autores trabalham com menos etapas. Nós preferimos ampliar as etapas para facilitar toda essa compreensão do processo, desde a sua pré-elaboração até a sua avaliação final. E definimos como a primeira etapa a necessidade de contratação de um profissional experiente. Mas por que contratar um profissional experiente para a elaboração do planejamento estratégico governamental? Porque as instituições públicas dificilmente terão no seu quadro de servidores um profissional com experiência e capacidade para conduzir esse processo. O planejamento estratégico governamental não é aventura para principiantes. Ele é um processo complexo, é o plano maior de uma instituição ou ente público. E você conduzir esse processo sem a ajuda de um profissional pode levar a soluções ridículas e ao descrédito perante a tua instituição e a sociedade. Então, esse profissional é importante. Mas 2 pontos devem ser citados. Primeiro, o fato de contratar esse profissional não autoriza a administração a pagar preços exorbitantes, fora da realidade de mercado ou fora da capacidade e recursos que a administração ou ente público possui. Segunda questão, esse profissional ele vai assessorar e ajudar a conduzir o processo, mas quem vai tomar as principais decisões é a alta administração. Na segunda etapa, nós entendemos necessário que tem que haver a conscientização. Conscientização por quê? Porque nós já estudamos na aula 1 que existem diferenças entre o público e o privado. No meio público, por exemplo, os servidores são estatutários. Não podem ser demitidos. Portanto, o gestor público só tem uma solução: conquistar o apoio dos servidores e lideranças para a construção do plano, fazer com que eles se tornem partícipes e eles vão muito mais se empenhar na execução do plano a fim de que ele se torne realidade. Aumenta e muito as chances de sucesso. Como conscientizar? Podem ser feitos cartazes, divulgados pela organização, instituição como um todo. Pode ser e devem ser utilizados dos e-mails com um conjunto de informações sobre os benefícios, principalmente, que esse planejamento pode trazer. Mas nada substitui aquela reunião semanal de 1 hora no máximo, com a presença e a palavra da alta administração. Quando os servidores e lideranças sentirem que a alta administração está convencida e que esse planejamento vai ser uma coisa boa para todos, o ente público e os servidores também, eles vão dar a sua colaboração e as chances de sucesso aumentam significativamente. Na terceira etapa, começam as grandes definições. A definição da missão, da visão e dos valores. A missão representa a razão de ser do órgão, entidade ou ente público. É o seu propósito fundamental. É aquilo que justificou a sua criação e continua justificando a sua existência. A missão, ela deve servir de guia para a construção de todas as competências que são importantes para que o teu órgão, ente público, possa prestar os serviços com qualidade. A missão não deve ser genérica demais para cair no generalismo e nem pode ser restrita demais a ponto de minimizar a razão e a existência do teu órgão ou tua entidade. Ela deve ser partilhada por todos,
debatida por todos e, ao final, sintetizada numa frase. Uma frase que seja escrita de forma clara, de forma objetiva, para que todos consigam entender da mesma forma. Alta direção, servidores e demais interessados. E já num primeiro momento, ela deve representar um motivo de orgulho para o ente público. A visão significa o futuro que a tua organização ou instituição quer ter. Como que você deseja ser visto e reconhecido no futuro pela sociedade, pelos servidores e demais interessados. A razão não é uma adivinhação, é um misto de racionalidade e desejo. Ele deve projetar uma situação futura ambiciosa, ideal, mas ao mesmo tempo não impossível de ser alcançado, a ponto de se tornar uma ilusão para a organização. A visão deve ser fruto de consenso. E esse consenso deve traduzir o que a maioria pretende e espera que o seu ente público seja então visto e reconhecido daquela forma. Por exemplo, enquanto que a missão da Justiça Eleitoral poderia ser definida como assegurar a legitimidade do processo eleitoral, a visão poderia ser assim, que a Justiça Eleitoral seja vista e reconhecida por todos como um órgão indispensável ao exercício da soberania, da cidadania. Por fim, os valores. Os valores representam características positivas, virtudes básicas, normas e padrões que devem ser disseminados e internalizados na prática do dia a dia dos órgãos e instituição pública. Os valores refutam o individualismo e criam uma maior união, um consenso, criam uma identidade comum entre diretores, servidores e demais interessados. Os valores não devem ser reduzidos a simples palavras de efeito, mas devem ser internalizados e postos em prática. Os valores costumam ser traduzidos por palavras como ética, transparência, responsabilidade socioambiental, valorização do servidor e assim por diante. E a alta administração é que vai bater o martelo e vai dizer quais são os valores finais. E ao mesmo tempo, cabe à alta administração externalizar a prática desses valores no dia a dia, servindo de exemplo e motivação para os demais servidores e lideranças. A quarta etapa é a etapa do diagnóstico institucional ou estratégico. Ou seja, é a hora de fazer um raio-x do teu órgão ou instituição pública. É a hora de analisar tanto a parte interna como a parte externa. A análise interna lida com o controlável e foca o conjunto de competências e recursos que o teu órgão ou entidade pública dispõe. Vão ser analisados e identificados quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Os pontos fortes são conhecimentos, competências e recursos que o teu órgão ou entidade pública dispõe e que favorecem e que ajudam o cumprimento da missão e a prestação dos serviços como um todo. Os pontos fracos já são deficiências configuradas pela falta de recurso, pela falta de competências ou falta de conhecimento e que vão então prejudicar essa prestação de serviço e o cumprimento da missão. Esse mapeamento dos pontos fortes e dos pontos fracos, ele pode ser feito tanto comparando um setor com um outro setor internamente, ou pode ser feito e deve ser feito comparando o teu órgão, a tua instituição, com outros órgãos e instituições que atingiram um patamar respeitável ou de excelência. A técnica utilizada aqui é o benchmark, ou seja, você vai nesse departamento que tem se mostrado eficiente ou excelente, ou você vai nesse órgão ou instituição que tem se mostrado eficiente ou excelente, e lá você vai identificar como que eles fazem. E você vai trazer isso para dentro do teu órgão ou entidade pública e comparar com a forma que você faz. E a partir daí, promover as melhorias e ajustes necessários.
A análise externa lida com o incontrolável. É a parte externa da tua instituição. É tudo aquilo que cerca, que circunda a tua instituição, o teu órgão público e que pode afetar, influenciar o alcance dos objetivos, o cumprimento da missão, a prestação dos serviços públicos. No ambiente externo estão as ameaças e oportunidades. As ameaças é tudo aquilo que pode prejudicar a prestação do serviço público, o alcance dos objetivos e o cumprimento da missão. As oportunidades é tudo aquilo que pode favorecer o alcance dos objetivos, a prestação dos serviços e o cumprimento da missão. Tanto as organizações públicas como as organizações privadas costumam utilizar a matriz SWOT para, então, analisar os pontos fortes e os pontos fracos internos, juntamente com as ameaças e oportunidades do ambiente externo e aí tomar as decisões de onde seguir e o que fazer. Vamos analisar essa figura da matriz SWOT que está colocado aí na tela. Pega-se a união das oportunidades com as forças ou pontos fortes e aí consiste no seguinte: existe oportunidade de melhorar a prestação dos serviços, de mais facilmente alcançar os objetivos e de cumprir mais facilmente a sua missão. E você dispõe de forças ou pontos fortes, ou seja, você tem competência, você tem conhecimentos e você tem recursos. Então é ali que você vai atuar para melhorar. Quando você faz o cruzamento de ameaças com forças ou pontos fortes, significa que existem ameaças ao alcance dos objetivos, ao cumprimento da missão ou à própria prestação dos serviços, mas você não precisa ter muita preocupação porque você tem pontos fortes, ou seja, você tem como combater e eliminar essas ameaças. Quando você faz o cruzamento de oportunidades com pontos ou fraquezas, então você está diante da seguinte situação: existe oportunidade para melhorar a prestação dos serviços, para facilitar o alcance dos objetivos e o cumprimento da missão. Mas você não vai poder aproveitar porque você não tem conhecimentos suficientes, ou competências suficientes, ou recursos suficientes. Por fim, quando você cruzar ameaças com pontos fracos ou fraquezas, é um momento de preocupação, porque existem ameaças ao alcance dos objetivos e à prestação dos serviços públicos e você é fraco, você não tem como se defender. Então, em regra, órgãos e entidades públicas e também organizações privadas dão ênfase ao cruzamento de oportunidades com pontos fortes, no sentido de melhorar a prestação dos serviços e facilitar o alcance dos objetivos, e na outra ponta trabalham com o cruzamento de ameaças com as fraquezas ou pontos fracos, no sentido de minimizar esse risco e, se possível, evitá-lo. Então, nessa lição 3 de hoje, nós estudamos as etapas do planejamento estratégico, as primeiras 4 etapas, ou seja, a contratação do profissional expediente, a questão da conscientização de servidores, lideranças e demais interessados, as grandes definições como a missão, visão e os valores e a questão do diagnóstico institucional ou estratégico. Na próxima lição, a lição 4, nós vamos concluir o estudo das etapas do planejamento estratégico governamental.